Olá, pessoal, tudo bem? Sou Rosana Pessati, pedagoga, psicopedagoga, e estou aqui hoje para conversar um pouquinho mais com vocês sobre a disciplina Prática dos Jogos Psicomotores. Na verdade, hoje aqui nós vamos fazer uma grande revisão para falar um pouquinho sobre cada um dos temas, dos assuntos que nós abordamos nas 3 unidades. Muito bem, então aqui nós vamos ver que nós tivemos, sim, dentro dessa disciplina Prática dos Jogos Psicomotores, 3 unidades separadamente, que foi sobre o desenvolvimento da infância, sobre o processo da aprendizagem e sobre as funções, a funcionalidade dos jogos, seja ele motor, seja ele cognitivo. Em relação à primeira unidade, quando nós vimos lá sobre a infância, o desenvolvimento da infância, o desenvolvimento infantil, nós percebemos que esse desenvolvimento, ele inicia desde o nascer, é que a criança vem conquistando. Na verdade, um desenvolvimento uterino também acontece, mas a gente está pensando muito mais de um desenvolvimento motor. E aí, nós começamos a perceber que esse desenvolvimento, ele vem principalmente no primeiro ano de vida da criança, numa crescente muito alta. E aí, percebemos também que realmente existe a plasticidade cerebral. É onde aquele cérebro que vai se desenvolvendo pelas próprias habilidades motoras, né? E, lógico, consequentemente, as cognitivas. Enfim, em relação a esse desenvolvimento na primeira infância, lá, nós vamos ter também ver que algumas dos desenvolvimentos motores da criança, a gente pode chamar de habilidades inatas, que são aqueles movimentos que a criança já nasce com eles e que ela sabe, sim, fazer muito rapidamente, que é o exemplo de colocar o dedo na mão da criança que ela vai agarrar. Então, o agarrar é uma habilidade motora inata que a criança já tem. E as outras habilidades ela vai adquirindo fase por fase, até porque existe uma crescente também nesse desenvolvimento. A criança precisa passar por algumas fases para dar conta de uma ação, de um movimento, para daí depois ela conseguir alcançar a outra habilidade motora, tá? Como, por exemplo, sentar para depois ficar em pé, engatinhar para depois andar. Então, são conquistas que essa criança vai adquirindo de forma orgânica e neurológica. Nós vimos também sobre a motricidade. A motricidade é a maneira que a criança acaba se expressando antes mesmo da fala, através dos movimentos, dos gestos, aonde em vez de pedir, de falar, porque ela ainda não tem essa habilidade, ela aponta, né? Ou às vezes até ela faz um gemidinho pedindo alguma coisa. Então, é uma comunicação. Vimos então que as expressões elas podem ser mentais e corporais a partir dessa motricidade, que é essa comunicação. Também vimos sobre a coordenação motora, que pode ser ampla ou fina. Ampla, global, aquele movimento mais amplo, maior, mais espaçado, vamos dizer assim, como o correr, o pular, o andar. E a coordenação motora fina, que são aqueles movimentos mais delicados, vamos dizer assim, que é o movimento de amarrar, de escrever, de recortar, de rasgar, e que são muito importantes, principalmente, para desenvolver a habilidade motora da escrita, que é uma habilidade que a gente vai usar para o resto das nossas vidas a partir do momento que há essa aquisição. Também vimos sobre a percepção corporal, ou seja, o corpo como um meio de percepção, né? De entender o próprio corpo e de entender o que está acontecendo e como eu posso tirar as minhas conclusões a partir desse movimento e desse sentimento do meu corpo. Em relação à percepção corporal, também vimos um pouquinho sobre o equilíbrio, a lateralidade e o ritmo, que está muito envolvido com os movimentos, né? O equilíbrio que a criança precisa ter e que ela adquire lá naquela fase do primeiro aninho, onde ela começa a conseguir ficar em pé. A lateralidade, que é um movimento, uma ação, né? Um entendimento que acontece mais para frente, onde a criança consegue entender o direito e esquerdo, assim como atrás, frente, em cima e embaixo, e o ritmo, que é a velocidade de processar algo, seja no movimento, ou seja no processamento cognitivo mesmo, do pensar. Algumas crianças têm um ritmo um pouco mais acelerado, por natureza, e outras crianças têm um ritmo mais lento, sim, o que deve ser respeitado.
Na sequência, na unidade sobre o processo de aprendizagem, nós vimos então sobre o brincar e o jogo, que ele pode ser tanto brincar quanto o jogo, ele pode ser cognitivo ou motor. Vimos também sobre as atividades lúdicas, que são de grande valia para a criança, e que essa ludicidade já é algo que vem da nossa vivência como ser humano, que a gente está lá no dia a dia fazendo atividades lúdicas, como cantar, brincar, enfim, são atividades de movimento, e que para nós até acaba causando um determinado prazer. Vimos também que essas atividades lúdicas são as melhores atividades para desenvolver a inteligência na criança. Vimos também sobre a noção corporal, o que essa criança entende sobre o seu próprio corpo, os sentimentos que ela tem, o corpo no espaço, como ela vai se movimentar e interagir com o seu próprio meio. Também vimos sobre as perspectivas da motricidade. Então, ali nós percebemos que a criança ela precisa conhecer o próprio corpo, que é quando a criança entende que o corpo dela tem partes, né? Cabeça, membro, mãos, enfim, as partes de todo o corpo, e que existe uma consciência corporal, ou seja, quais são as partes e para que eu preciso dessas partes do meu corpo, e que uma parte ela vai agregar a outra, ou seja, uma parte auxilia a outra, né? E que com essas partes do meu corpo, com essa minha percepção, eu vou ter sim o que a gente chama de movimento e emoção, que parte de todo esse nosso organismo, né? Vimos então na terceira unidade sobre as funções dos jogos, ou seja, a funcionalidade dos jogos, sejam motores ou cognitivos. Vimos um pouquinho então sobre a brincadeira, o jogo, a sua dinâmica como movimento e ação, as funções que a brincadeira e o jogo trazem como funções psicossociais, afetivas e intelectuais. Vimos também que o lúdico é realmente o que nos traz o prazer, que nos traz um desafio, que nos agrega na formação, na elaboração da nossa inteligência, que o lúdico faz parte do nosso corpo, como eu acabei de falar, e entendemos um pouquinho das funções sobre os jogos na visão de Piaget, Vygotsky e Vallon, onde cada um deles tem a sua percepção mediante a sua teoria. Então, para Piaget, os jogos eles podem ser considerados de exercício, que são os motores, o brincar, vamos dizer assim, os de regra, que é onde a criança precisa interagir, saber o que ela pode ou não fazer, e os simbólicos, que seria o brincar de uma maneira mais livre e representativa. E que com isso a criança vai sim construindo a sua inteligência, a sua inteligência e o seu conhecimento. Na visão de Vygotsky, nós vimos então que o jogo ele traz sim uma situação muito mais imaginária e que a partir dessa situação imaginária, dessa representação da vida, do cotidiano, da vida adulta que essa criança percebe e absorve esse conhecimento, é que ela vai construir a sua consciência mediante essa realidade. Vallon, então, traz que, para ele, na teoria dele, infância significa lúdico, né? A ludicidade faz parte da infância e que a motricidade está muito voltada para a emoção. Sim, a partir dessa emoção, eu consigo desenvolver esse meu ato motor. E que, lógico, essa inteligência, ela traz, sim, a capacidade do entendimento desse mundo físico. Então, a partir da prática desses jogos psicomotores, eu acredito que a gente tenha entendido um pouquinho mais que quando eu falo em jogo e prática, eu não estou querendo só determinar uma brincadeira, um jogo que essa criança participe, né? Porque esse jogar, esse brincar, ele é muito mais livre, ele é muito mais autêntico e ele sim trabalha muito a motricidade da criança, que vai ter uma resposta positiva, agregando a sua aprendizagem de forma geral futuramente, né? Por isso que é muito importante observar e estimular a criança em relação às ações psicomotoras, principalmente voltadas, então, a esses jogos. Eu espero que eu tenha agregado conhecimento a vocês, eu espero que vocês consigam entender, interpretar e utilizar o nosso conhecimento no dia a dia de vocês com as crianças que estão junto a vocês. Eu fico por aqui e agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.